características fisiológicas e adaptações dos seres vivos nos diferentes ambientes da Terra. Adaptações reprodutivas das plantas. Nos processos reprodutivos das plantas, durante a conquista do ambiente terrestre, ocorreu o estabelecimento de adaptações que reduziram a exigência da água para o transporte de gametas. A independência da água para a fecundação ocorre nas plantas com sementes, as gimnospermas e angiospermas. Nas briófitas, o gametófito é a fase douradoura e clorofilada que nutre um esporófito aclorofilado e transitório. Nas pteridófitas, o esporófito já é a fase douradoura. Ele é clorofilado e o gametófito é a fase transitória e é bem reduzido, porém independente. Nas gimnospermas e angiospermas, os gametófitos são muito reduzidos e são mantidos sobre a planta. Nesse caso, os gametófitos passaram a se desenvolver sobre o esporófito. Com isso, esses gametófitos são nutridos pelo esporófito e não dependem da umidade do solo e nem de poças de água para sobreviver. Os gametófitos femininos são células haploides, formadas no interior dos óvulos, e os gametófitos masculinos desenvolvem-se nos grãos de pólen. Esses grãos de pólen podem ser transferidos para encontro de um ovário, que contém um gametófito feminino. Esse processo é denominado polinização. As gimnospermas, como os pinheiros, ciprestes e algumas angiospermas, como as gramíneas, são exemplos de plantas polinizadas pelo vento, também chamada de polinização anemófila. Esse tipo de polinização é considerado ineficiente, pois é muito aleatório. A ineficiência é compensada pelo grande número de indivíduos da mesma espécie que se desenvolvem juntos e pela produção de grande quantidade de pólen liso e leve. Algumas plantas anemófilas apresentam estames expostos, que facilitam a liberação do pólen para o vento, e grandes estigmas expostos com expansões plumosas que propiciam a interceptação dos grãos de pólen. As plantas polinizadas pelo vento são mais encontradas em regiões temperadas. A grande maioria das angiospermas apresenta flores que são frequentemente visitadas por animais. Os animais são atraídos por essas estruturas reprodutivas vistosas, com partes comestíveis e com produção de néctar açucarado e nutritivo. Os animais visitam as flores em busca de alimentos e levam agarrados ao seu corpo os grãos de pólen. Ao visitar outra flor da mesma planta, o animal transporta os grãos de pólen contendo o gameta masculino para uma fecundação. Quando o grão de pólen chega ao estróbilo feminino de uma gimnosperma ou de uma angiosperma, ele desenvolve um prolongamento chamado de tubo polínico, que conduz o gameta masculino que fecundará o gameta feminino. O processo de polinização é importante por possibilitar a independência da água para o transporte dos gametas e a variabilidade genética. Com a fecundação, ocorre a formação do embrião e da semente. A semente possui tecidos especializados que protegem o embrião tanto do dessecamento como de predadores. A semente contém também reservas nutritivas no endosperma, que sustentam o embrião ou a pequena planta nos primeiros estágios de vida. Uma outra estrutura adaptativa importante encontrada apenas nas angiospermas são os frutos. Os frutos são os resultados de ovários maduros. Essas estruturas protegem e ajudam na dispersão das sementes. Com a dispersão dos frutos, ocorre a disseminação das sementes, o que pode favorecer que elas germinem em um ambiente longe da planta-mãe, evitando a competição destas plantas por luz ou água e sais minerais do solo. Alguns frutos dispersos pelo vento são leves e
e outros possuem estruturas como plumas, que facilitam a flutuação nas correntes de ar. Em certas plantas, com o ressecamento, ocorre a abertura do fruto e o lançamento da semente. O coco é disperso pela água. Ele possui um endosperma líquido que facilita a flutuação, diminui a sua densidade e possibilita que ele se disperse para grandes distâncias. Existem frutos que possuem estruturas que permitem grudar na pele de animais. Ao se deslocarem, os animais transportam os frutos e, quando os retiram do corpo, podem ter percorrido uma grande distância. Outra forma de disseminação de sementes ocorre com frutos carnosos e doces. Os frutos são comidos por animais. Quando as sementes passam intactas pelo trato digestivo ou são regurgitadas, elas podem germinar. Algumas vezes, a digestão parcial das sementes facilita a sua germinação. Existem espécies de formigas que são também importantes dispersoras das sementes. Essas sementes possuem uma adaptação especial denominada elaissomo, um apêndice que contém lipídios, carboidratos e vitaminas. As formigas carregam as sementes para os seus ninhos e se alimentam dos elaissomos, deixando as sementes intactas. Essas sementes germinam e dão origem a novas plantas.